Muito obrigado, bom dia a todos. Eu quero, inicialmente, agradecer o convite ao professor Marcelo Magalhães, sempre honroso convite de estar nesse evento da APET, que tenho participado aqui ao longo desses 10 anos. Parabéns à APET, na condução da APET, nas pessoas que levam adiante essa associação, Pedro Anan, que está aqui também, que é um grande colaborador. E parabéns ao Marcelo, e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Quero cumprimentar meus colegas de mesa, o presidente, professor Cristiano Carvalho, Edson Carlos Fernandes, e fui aqui convidado para tratar de um tema. Como eu vou usar as telas, vou usar algumas telas, né? Eu vou pedir licença para falar aqui do lado, para pelo menos acompanhar. Que deu, passando. Bem, o tema que me foi colocado, desmutualização, aspectos relativos ao imposto de renda, pessoa jurídica, e a contribuição social sobre o lucro e decisões do CARF. Eu confesso que, quando chegou esse tema, né, assim como tantas pessoas, esse tema eu tenho acompanhado porque tenho acompanhado os julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mas não com tanto detalhamento sobre as suas repercussões, porque nunca tinha me envolvido com um caso específico, uma controvérsia sobre o tema. E quantas outras pessoas que, quando se deparam com essa expressão desmutualização, alguns já me perguntaram se era um palavrão, né? Eu falei, não, fique tranquilo que não vou tratar disso, nada obsceno, né, e nada que não possa ser tratado numa plateia aí de cientistas. Mas a desmutualização, né, que, de pronto, nós precisamos saber, aqueles que não acompanharam o processo, precisam contextualizar o que é essa chamada desmutualização, para depois a gente analisar efeito no imposto de renda e na contribuição social. E a minha segunda preocupação, quando vi e me fui convidado para o tema, é que estariam à mesa o Edson Carlos Fernandes, que é professor na área. Então, é muito atrevimento da minha parte querer aprofundar nesse tema, buscando reflexo. E o professor Cristiano, que aqui está presidindo, assim como o Marcelo Magalhães, que, além de jurista, mestre em direito tributário, é conhecedor da contabilidade. Vejam, onde eu vou me meter, eu tenho que tratar desse tema, trazendo também as questões que estão relacionadas aí com o efeito na própria contabilidade. Bem, então a desmutualização vem no contexto das bolsas de valores, a Bolsa de Mercadoria Futura e a Bolsa de Valores, como estrutura que eram organizadas por corretoras de valores. As corretoras de valores precisavam de uma estrutura, e essa estrutura, para operar no mercado, eram as bolsas de valores, que eram entidades organizadas por elas, sem finalidade lucrativa. A Bolsa de Valores do Estado de São Paulo era uma associação sem fins lucrativos, assim como era a Bolsa de Mercadorias e Futuros. E a desmutualização vem nesse processo de alteração dessa estrutura. Essa estrutura, entidades sem fins lucrativos, onde as corretoras tinham títulos patrimoniais, porque elas ajudavam a custear essa entidade, elas tinham títulos e eram obrigadas a ter título patrimonial como associada para poder operar se utilizando daquela estrutura. Esse fenômeno vem nessa mudança de associação sem fins lucrativos serem mudadas, serem aí transformadas. Agora as operações são conduzidas por uma sociedade empresária. Como isso aconteceu? E aqui eu já pedi, o doutor Natanael saiu daqui, eu já pedi, olha, estou usando uma tela que, quando eu comecei a pesquisar o tema, as decisões do CARF, eu fiquei impressionado porque não tinha encontrado uma decisão que estivesse
legitimando, no âmbito do imposto de renda, o procedimento adotado pelas corretoras, todas contrárias. Eu falei, não é possível. Quem é a memória do CARF, da jurisprudência, é o Natanael. Falei, Natanael, me manda uma decisão que foi julgada no Conselho, onde foi reconhecido. Ele falou, olha, nem se eu pensar lá com luneta vou achar. Falei, mas não tem. Falei, mas vou te mandar o que eu apresentei, uma estrutura. Falei, estou usando uma tela sua para mostrar a desmutualização. E é essa que está aqui, que eu... Deixa eu ver onde que muda aqui. Veja que eu não tirei nem... É da estrutura anterior, do profissional dele anterior, que eu não tirei nem o logo do escritório dele anterior, até para mostrar. Eu estou dando crédito que isso não foi eu que fiz. Mas está bastante claro, né? Está bastante claro que, como se deu esse processo. As bolsas eram mutualizadas porque era representado por títulos. Aqui estavam as corretoras associadas, que tinham títulos patrimoniais da Bovespa, enquanto era uma associação. Como é que foi esse processo? Houve uma cisão nessa associação, ela foi cindida, que resultou na criação de uma sociedade empresária, a Bovespa 1, aqui nessa configuração, e a Bovespa 2. Então, houve uma cisão dessa associação, e os títulos detidos pelas corretoras aqui na associação foram substituídos por ações agora detidas nessas entidades. Então, os títulos patrimoniais foram transformados em ações ordinárias, porque essa Bovespa 1 e Bovespa 2 se transformaram na Bovespa Holding, a Bovespa Serviços, e depois, numa configuração posterior, essas ações detidas aqui na Bovespa Serviços foram incorporadas, a incorporação de ações, e passaram a ficar com essa configuração final. Então, todo o procedimento adotado nessa mudança de uma associação sem fins lucrativos para Bolsa de Valores, sociedade empresária, foi feito mediante manutenção das associadas, as corretoras de valores, que tinham títulos patrimoniais aqui, que foram substituídos por ações emitidas por essas companhias que foram aí criadas e que foram resultantes desse processo de cisão. Por isso, se diz que a desmutualização nada mais é do que a substituição dos títulos patrimoniais por ações ordinárias. Dito isso, mostrado esse processo, já que o tempo aqui também é pequeno e curto, como o tema sugere que se avalie esse efeito desse processo de desmutualização, frente à legislação do imposto de renda e frente às decisões do próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, eu entendi que nada melhor do que logo ir trazendo como esse processo foi apreciado pelo Conselho, e aí comentando algumas decisões e os pontos que têm sido determinantes para a adoção daquela linha de interpretação. Veja, esse processo veio a Receita Federal em cima dessa troca de títulos patrimoniais por ações e entendeu que essas corretoras, o resultado positivo, que deveriam avaliar um resultado positivo nessa troca dos títulos pelas ações, porque lembre-se depois, a Bovespa fez o IPO, abriu capital, nós tivemos fase posterior à abertura do capital, e a Receita Federal entendeu que essas ações recebidas, já em troca dos títulos, nesse momento, as corretoras tiveram um ganho representativo, e esse ganho deveria ser adicionado à base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Há aqui também a controvérsia, porque tem autuação no tocante a PIS e COFINS, que os processos também têm sido julgados, mas que tem uma outra conotação em relação a PIS e COFINS, que eu não vou abordar aqui, que já abordar o imposto de renda já é uma tarefa bastante árdua aqui. Mas, em relação ao PIS e COFINS, vai se discutir se houve obtenção de receita naquela troca dos títulos, não é? Se houve efetivamente obtenção de receita, ou se aquilo era
ganho de capital, porque lá no PIS/COFINS é bastante representativo. Se eu disser que aquilo é ganho da alienação de ativos, por expressa previsão legal, está fora da base de cálculo do PIS e COFINS. Todavia, se aquilo é fruto da minha atividade, aquilo remunera negócio jurídico que faz parte da minha atividade, aquilo é receita e haveria incidência. No âmbito do PIS/COFINS, a controvérsia está mais dividida, tem posições, já tem julgados favoráveis às próprias empresas, no sentido da não incidência, mas tem ainda uma grande linha de manutenção, pelo menos pelo que pesquisei, prevalecem ainda os julgados onde são mantidos esses autos. Mas fiquemos no âmbito do imposto de renda. Então, no âmbito do imposto de renda, o questionamento é aquela diferença desses valores vir e a ser adicionada na base de cálculo das corretoras. Trago logo uma primeira decisão, dentro, então, dessa metodologia aqui proposta, e aqui fui trabalhando numa sequência, inicialmente aqui, até cronológica desses julgados, como esse primeiro julgado, como se posicionou o CARF por esse acordo da segunda turma ordinária, em que era recorrente a Itaú Corretora. Veja, tudo isso aconteceu no ano de 2007, essa mudança dessa estrutura. E veja, nesse julgado, está aqui a ementa. Desmutualização de bolsas de valores, devolução de patrimônio de associação, sujeição à tributação, avaliação pelo custo de aquisição. Então, aqui está mantendo a tributação, a Câmara julgadora, e mantendo a tributação com esse fundamento, que é um dos fundamentos utilizados, que embasam mesmo a autuação fiscal, no sentido de que a operação de desmutualização de bolsa, sob a forma de cisão parcial seguida de incorporação, não se faz possível em razão do artigo 61 do Código Civil, que veda a destinação de qualquer parcela de patrimônio de associações a entes com finalidade lucrativa. Então, o fundamento do CARF, e que é alinhado com o posicionamento da Receita, é no sentido de, nesse encadeamento, nesse encaminhamento, olha, a associação, a primeira construção da maioria das autuações, a associação não pode ser passível de cisão, incorporação e fusão. Segundo, ainda que se fosse passível a destinação de patrimônio dessa entidade a uma pessoa com finalidade lucrativa, não é possível frente ao que consta do artigo 61. Só para termos ele presente, o que diz o artigo 61 do Código Civil. Dissolvida a associação, está aqui na literalidade, né? O remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas tal no artigo tal, será destinado a entidade de fins não econômicos designada no Estatuto, ou, se ele for omisso, será destinado à instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes. Então, esse artigo tem sido fundamento da maioria dos julgados, no sentido de que, olha, se houve a cisão da associação, como ao entendimento da administração de que a associação sem fins lucrativos não pode ser objeto de cisão, e, se fosse possível, deveria aplicar o artigo 61, que diz que a destinação desse patrimônio deveria ir para a entidade do mesmo perfil, sem finalidade lucrativa. Aqui eu chamo a atenção, porque já comecei a grifar aqui, na linha do que penso sobre a matéria, de que o artigo 61 trata da hipótese de dissolução da associação. E que é natural, quando se dissolve a associação, aquela entidade extingue, eu tenho que entrar num processo de liquidação. E essa liquidação se faz atribuindo, destinando o patrimônio, devolvendo àqueles que o aportaram, e o remanescente, que diz o saldo. Aquilo ninguém poderia tirar proveito, porque uma associação é aquela organização de pessoas em que eles têm interesse comum, aquele grupo de pessoas de interesse comum naquela organização, que é constituída para ajudá-los, e, numa eventual dissolução, como ela não tem finalidade lucrativa, a tendência, o óbvio, é que aquele patrimônio, se foi acumulado à custa de não incidência de tributos, seja destinado a outra que mantenha o mesmo propósito,
não é? Para dar continuidade aos propósitos, ou se não tiver outra, ou for omisso, destine ao próprio poder público, porque é ele, poder público, que, em tese e na teoria, deveria suprir essas necessidades sem nenhuma outra contraprestação, o que, na prática, nós sabemos que nem sempre acontece. Mas trago aqui o fundamento dessa linha de entendimento desses julgados. E, nesse mesmo julgado, ainda do Itaú Corretora, vejam, vem a segunda parte da ementa dizendo: a inoponibilidade ao fisco da operação de desmutualização das bolsas de valores atrai a incidência do RPJ, calculado sobre a diferença entre o valor nominal das ações das sociedades, a Bovespa Holding e a BMF, recebidas pelas corretoras associadas, e o custo de aquisição, cotas ou frações ideais representativas do patrimônio segregado. Então, por que e essa ementa ela aparece em vários julgados, nós vamos ver, que vai aparecer repetido, não vou comentar depois, mas eu faço questão de trazer para mostrar que é sempre a mesma linha uniforme. Porque a inoponibilidade ao fisco, baseado naquela construção de que a administração tributária, a priori, enxerga que não seria possível a cisão. E aquele, então, procedimento adotado não poderia ser oponível ao fisco e aí atrai a incidência dos tributos. Nessa hipótese aqui, as exigências, imposto de renda, pessoa jurídica e CSL, foram mantidas, ainda que por voto de qualidade, em que o relator ficou vencido. Trago, nessa linha, quando fala da inoponibilidade, então trago o artigo 2033 do Código Civil, que, em 2002, ao termo da nova disposição do Código Civil, o artigo 2033, lá nas suas disposições finais, quando estava completando o arcabouço do novo Código Civil, se preocupou o legislador para dizer que, salvo disposto em lei especial, as modificações dos atos constitutivos das pessoas jurídicas referidas no artigo 44, e aqui nós vamos ver que pessoas jurídicas são essas do 44, bem como sua transformação, incorporação, cisão ou fusão, rege-se desde logo por esse Código. Então, o artigo 2033 do Código Civil está dizendo, aquelas pessoas jurídicas previstas lá no artigo 44, quais são? Pessoas jurídicas do artigo, são pessoas jurídicas de direito privado, as associações. É exatamente o caso da Bovespa, era uma associação. As associações, fundações, então, está confirmando aqui, então, contrariando ou contraditando aquela tese do fisco, que a associação não podia ser passível, ela não podia ter sido cindida, e aí diz que aquela cisão é um procedimento que não pode ser oponível, é inoponível ao fisco. É o próprio ordenamento que está aqui, a meu ver, expresso, admitindo que uma associação, assim como uma fundação, é, sim, passível de cisão, é passível de incorporação. Quantas associações tem aí que são incorporadas? Mas é incorporada por uma outra associação. Sim, mas a figura jurídica utilizada foi a da incorporação, igual se faz com uma sociedade empresária. Então, tem, sim, previsão legal, expressa previsão legal, no sentido de que a associação poderia ser objeto de cisão. Porque o que é cisão? Cisão nada mais é do que separação, divisão, separação patrimonial, e, na hipótese aqui, fez-se exatamente uma separação patrimonial e cisão com transformação do tipo societário. Agora, em vez de resultar em duas outras entidades sem fins lucrativas, resultou em duas sociedades empresárias. Mas, perfeitamente, no meu modo de entender, perfeitamente possível dentro do próprio ordenamento jurídico. Um outro julgado, agora de junho de 2012, dessa corretora, a Maria Franklin, corretora de títulos, veja, que eram sempre aquelas titulares eram detentoras dos títulos patrimoniais, e elas que, em troca, receberam as ações. Neste, vejam, mesma ementa, desmutualização, devolução, sempre essa premissa do fisco.
a premissa das autuações, devolução de patrimônio da associação. E, por isso, há aquela regra aplicada do artigo 61, dizendo, dissolvida, claro, eu devolvo, mas quando dissolvida. E aqui, outra vez, a devolução de patrimônio da associação, sujeição à tributação. A operação de desmutualização, olha, sob a forma de cisão, seguida, não se faz possível. Vejam, nós já trouxemos isso aqui para mostrar que a sequência é sempre a mesma. E aqui, nesse caso, ainda na ementa, diz, aplica-se o artigo 17 da Lei 9.532 e não o artigo 16 da mesma lei, a operação de desmutualização, visto que a transferência de bens das bolsas e valores para outras pessoas jurídicas, veja sempre a premissa, transferência de bens das bolsas de valores para outras pessoas jurídicas, configura uma devolução de capital, em razão de transferência de título representativo de capital aos seus associados, sociedades corretoras, sem que as novas sociedades, as lucrativas agora, passem a integrar o seu quadro social. Então, a premissa desse julgamento é sempre no sentido, olha, nessa troca de título patrimonial por ações, verdadeiramente essas corretoras trouxeram para dentro de si parcelas do patrimônio da cindida. E trazendo parcelas, isso entrou como devolução de patrimônio, né? O que é o alinhamento para sustentar essa tributação. E aí vem e diz que aplica o artigo 17 e não o artigo 16. E aqui as exigências foram mantidas pelo voto de qualidade, vencido o relator. O que diz a 9.532? Já que diz que aplica o 17 e não o 16, nesse alinhamento. A 9.532 de 97, artigo 16. Lembram dessa lei? Trata de toda uma tentativa de um regramento de condições para gozo de imunidade, artigo 12. Para gozo de isenção, artigo 15, colocando lá uma série de requisitos, dispositivos que estão sendo questionados, inclusive, no STF, se poderia o legislador ordinário colocar uma série daqueles requisitos ou se só caberia a lei complementar, né? Mas estão lá no artigo 16, né? Aplica-se a entrega de bens e direitos para a formação do patrimônio das sociedades, das instituições isentas, a disposições do 23. E mais na frente, então, vem parágrafo único, que diz que aplica o 17 e não esse 16. Ó, a transferência de bens e direitos do patrimônio das entidades isentas para o patrimônio de outra pessoa jurídica, em virtude de incorporação, fusão e cisão, deverá ser efetuada pelo valor de sua aquisição ou pelo valor atribuído no caso de doação. Veja, é importante que esse dispositivo venha à tona, que é mencionado até nos julgados, porque o próprio dispositivo diz transferência de bens e direitos do patrimônio de entidade isenta, a associação, para outra via incorporação, fusão e cisão. Mais um dispositivo confirmando, e agora na legislação tributária, confirmando que uma associação pode sim ser objeto de fusão, incorporação ou cisão, tanto pode que a lei tributária buscou regular os efeitos. Essa aqui é uma norma tributária, né? Nós vimos no Código Civil, e aqui uma norma tributária dizendo que é possível e buscou regular os efeitos. E de que maneira? Olha, isso pode ser de duas formas. Deverá ser efetuado pelo valor de aquisição, o que significa o valor de custo, ou pelo valor atribuído, se for o caso de doação. Então, tem aqui a previsão, mas vem os julgados e diz, olha, não se aplica esse dispositivo, aplica o artigo 17. O que é o artigo 17? Sujeito à incidência do imposto de renda, a alíquota de 15%, a diferença entre o valor e dinheiro e o valor desses bens e direitos recebidos de instituições isentas por pessoa física. Então, é uma tributação de 15% para a pessoa física, quando ela recebe mais-valia de uma sociedade isenta, mais do que ele teria na condição de associado dela. Mais uma regra para a pessoa física, e veja, para devolução de patrimônio, que é sempre a premissa. No entanto, essa regra não aplica ao caso que nós estamos vendo, que é uma regra de pessoa física. Mas vamos ao parágrafo. Parágrafo 3º. Quando a destinatária dos valores em dinheiro
ou dos bens e direitos devolvidos for pessoa jurídica, a diferença que se refere ao caput será computada na determinação do lucro real ou adicionado ao lucro presumido arbitrado. É esse dispositivo que se diz que se aplica, que a fiscalização está aplicando e que os julgados do CARF têm confirmado e reiterado em vários julgados. Aplica o 17 e não o 16. Somando-se a base de cálculo, é aquela diferença. Diferença entre o quê? Entre os títulos patrimoniais originários e o valor atribuído àquelas ações, ainda que tenha havido somente uma mera substituição. E veja, ainda que diz que eu aplico a diferença mencionada no caput, mas eu não posso esquecer que no caput fala na hipótese de devolução de patrimônio. Não é? Quando eu tenho efetiva devolução de patrimônio, e que na cisão não se fala, não há devolução. Aliás, o Instituto da Cisão é impróprio, é incompatível com falar com devolução de patrimônio. É mera divisão. Está vendo? Está difícil de aparecer, porque o tema é complexo mesmo. Quando ele começa, até ele fica acanhado de aparecer aqui. Né? Outra corretora, o outro julgado, a BTG Pactual, veja, auto de infração, desmutualização, associação isenta, desmutualização de valores. Vejam sempre a premissa que está na emenda: devolução de patrimônio de associação, sujeição à tributação, avaliação pelo custo. Na mesma linha, a operação sob a forma de cisão parcial não se faz possível, veja, aquela linha que nós já estamos mostrando que ela é repetida. A inoponibilidade, outra vez aqui, outra vez voltando, que diz que isso, se não pode ser cindido, não pode haver cisão, não pode opor ao fisco, dentro sempre da mesma linha, não vamos aqui ficar repetindo, mas eu continuo nesse julgado que tem mais ainda, outra vez, o artigo 17, aplica o 17 e não o 16, na mesma lei a operação de desmutualização, que mesmo que acabamos de ver, mas essa trouxe aqui um outro componente nesse julgado. Veja, cronologicamente, na medida que vão julgando, vão aperfeiçoando ou tentando aperfeiçoar os julgados em função do exame das controvérsias. E, nessa última parte, os títulos patrimoniais das bolsas de valores, associações, devem ser avaliados pelo seu custo de aquisição e não pelo método da equivalência patrimonial, estando apenas autorizados pela portaria 785 de 77 a postergar a tributação sobre o valor dos acréscimos efetuados ao valor nominal das cotas ou frações ideais recebidas em virtude do aumento do capital social das associações para o momento da redução do capital e extinção das mesmas. O que está dizendo essa última parte aqui, agora, nesse complemento de julgado, neste caso, que veio, inclusive, para a sua ementa, que é a matéria examinada nesse julgado. Olha, na época que as corretoras tinham títulos patrimoniais da entidade da associação isenta, veja, aqueles títulos patrimoniais eram, anualmente, aqui na corretora, ela que era detentora do título, aqui na corretora, no final do exercício, eles eram avaliados. Quanto significa esse título lá na associação onde eu estou investindo? E, à época, como era uma associação, e se tinha dúvida se isso estava sujeito à equivalência patrimonial ou não, se aplicava às associações as regras da lei societária, da lei 6.404/76 ou não, na dúvida, o ministro da Fazenda baixou uma portaria, essa 785 de 77, dizendo o seguinte: as corretoras devem, no final de cada exercício, avaliar os seus títulos patrimoniais em função do patrimônio da entidade representativa desses títulos. E se tiver diferente, o patrimônio da entidade foi subindo. O meu custo aqui de aquisição desses títulos eram de 10, mas se isso me dá 10% daquela associação, que tem um patrimônio de 500, o meu custo o meu investimento, o meu título devia valer 50. E o ministro da Fazenda, por essa portaria, regulamentou: as corretoras devem trazer para o seu ativo esse diferencial, e a contrapartida desse diferencial do ativo vai lá para o patrimônio líquido, não transitava pelo resultado, evidente, como uma reserva de
a atualização patrimonial. Tinha um título específico, inclusive isso fazendo parte do plano de conta das entidades financeiras, dando esse procedimento como um procedimento obrigatório para todas essas instituições. Então, fazia parte lá do COSIF, né, daquelas demonstrações, daquelas regras para as demonstrações consolidadas das entidades financeiras, que todas deviam adotar esse mecanismo. Então, esses títulos eram atualizáveis e a contrapartida tinha o mesmo tratamento como se fora uma reavaliação da época. Se vocês lembrarem, quando eu reavaliava um bem da época, eu trazia a mais-valia e a contrapartida ia para uma reserva de capital lá no PL. E significa, será tributado? Evidentemente não. Enquanto eu mantiver os títulos aqui, aquele valor não será tributado. Um dia, eventualmente, se for realizado, né, aquela mais-valia será adicionada, se tiver no custo, ou aquela mais-valia, se não tiver no custo, eu vou tributar pelo custo de aquisição. Então, esse procedimento está normatizado, está em ato do próprio ministro da Fazenda. Mas vem o julgado e diz que não se aplica e tentou interpretar o que fez a portaria. Diz, olha, a portaria só deu um mero diferimento, mas ela não deu atualização dos títulos. O que, meu ver, não é verdade, ou ela deu verdadeira atualização desses títulos na mesma sistemática do método da equivalência patrimonial. A exigência aqui também foi mantida, neste caso, por maioria de votos. Claro que nós temos, já estamos vendo em dezembro de 2002, começamos lá no ano 2000, chegamos no final do ano. E veio aqui um outro julgado, Unibanco agora, corretora de valores, e trazendo aqui o que veio aqui nesse julgado, talvez numa linguagem um pouco diferente, sujeitos à incidência do imposto de renda, computantes na determinação do lucro real do exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos de instituição isenta por pessoa jurídica a título de devolução de patrimônio. Então, sempre a tônica é a configuração, né, a visão que tem o fisco da operação, que aquilo propiciou uma devolução de patrimônio, e, para ser devolução, eu tenho que dizer, o patrimônio inicialmente foi alocado pelas entidades e, mais tarde, foi-lhes devolvido. Exigências mantidas também por maioria de votos. Vejam que todos os autos de infração do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social têm sido mantidos pelo Conselho. Para mostrar que isso tem também algumas variáveis, né? Veja esse outro julgado, agora já do ano 2013, e Novo Invest, corretora de títulos e valores, todas do ano de 2007. Desmutualização, ok. Decorrendo do processo da Bolsa, implicando devolução de bens e valores correspondentes a títulos patrimoniais, tributação no termo do 17, que nós vimos, e não do 16, matéria excluída da apreciação da via administrativa para ter sido submetido ao judiciário. Essa empresa levou a matéria para o judiciário. Nós temos precedente no judiciário, tem notícia de do Tribunal da Terceira Região aqui favorável ao contribuinte, mas alguns contrários, né, também. E a matéria, essa que levou a matéria a exame do Tribunal Administrativo, claro que levou a exame a composição da base de cálculo, que não está discutindo lá, levou a exame a aplicação de multa por falta de recolhimento de estimativa, que não está discutindo lá, mas a matéria central aqui, o Conselho, na linha, isso está afinado na linha de súmula administrativa, não examina a matéria que está submetida ao Poder Judiciário. Quando o Poder Judiciário decidir, aquilo vai se curvar, inclusive, à própria administração tributária. Mas, estou dizendo, tem variáveis. E 5 de março, aqui, eu voltei um pouco no ano, porque é uma outra forma, uma outra decorrente do mesmo processo, mas uma outra autuação. Esse caso da Socopa, está vendo que balançou, né? E o caso da Socopa, a matéria foi tratada aqui como distribuição disfarçada de lucros.
E, nesse caso, o Conselho diz, olha, não ocorreu distribuição disfarçada de lucros, porque aqui o que fez a corretora que substituiu seus títulos por ações, já imaginando que se o dia que realizasse a venda dessas ações teria um ganho de capital, ou teria um ganho representativo, o que fez, previamente às negociações, fez uma devolução de capital aos seus sócios, aos seus acionistas, fez uma devolução de capital dentro da legislação tributária, que diz que a devolução de capital pode ser a valor de mercado ou a valor de registro, ou a valor de declaração. E a corretora fez uma devolução a valor de registro. O acionista revendeu as ações, veio o fisco e tributou a 15%, pessoa física lá. Veio o fisco e falou, que isso, você não poderia ter feito esse procedimento, não poderia ter reduzido o capital, levado as ações ao acionista, ele lá tributou a 15%, totalmente indevida, isso aqui configurou uma distribuição disfarçada de lucro, o diferencial dessa distribuição adiciona a base de cálculo do imposto de renda. Neste caso, o Conselho julgou e cancelou a autuação, dizendo que, apropriadamente, que depois daquele dispositivo do 22 da 9249 de 95, que expressamente autoriza que se passe bens do patrimônio da pessoa jurídica ao sócio acionista como redução de capital a valor contábil, está na lei. Essa hipótese não pode simultaneamente significar distribuição disfarçada de lucro e simultaneamente autorizar que se faça. Não é possível, e assim que foi julgado no Conselho. Eu estou finalizando, mas queria trazer aqui para a nossa reflexão que, nessa matéria, claro que isso tem a ver, o recurso aqui foi provido, o relator Antônio José Praga de Souza, que só fazer um parênteses, na linha do que o professor Ives falou na palestra dele, que alguns conselheiros, quando são mais independentes, até procurando aplicar a lei, muitas vezes não renovam seus mandatos. Aqui está um exemplo, talvez fruto desse julgado, não sei, estou aqui só especulando, mas está aqui um exemplo deles, e eu estou dizendo porque foi mencionado no primeiro painel isso aqui pelo doutor Ives Gandra. Aqui, vejam, o tema, a gente analisa todos os acordos, mas não se procura, não encontra nele discussão sobre aquilo que, a meu ver, eu acho que é fundamental. O conceito de renda e o princípio da realização da renda. O que é renda? Acréscimo, riqueza nova, que não basta ter acréscimo. Aquele acréscimo precisa estar na titularidade e na disponibilidade daquele que obtém o acréscimo. E, nesse sentido, o artigo 438 do Regulamento do Imposto de Renda, que incorpora o artigo 31 do Decreto-Lei 1598, diz que serão classificados como ganho ou perda de capital e computado no lucro real os resultados na alienação. Na alienação, no desgaste, na baixa ou na liquidação de bens do ativo permanente. Na nova redação dada a esse dispositivo, recente medida provisória, está atualizando a nossa legislação tributária, a nova redação aprimora e compatibiliza com a lei societária, dizendo que serão computados resultados ou na liquidação de bens do ativo não circulante, classificado como investimento imobilizado intangível. Então, está aprimorando aqui a legislação. Mas eu quero trazer essa reflexão que eu preciso obter um resultado, e o resultado pressupõe ter alienado no sentido, aqueles investimentos, ter negociado aqueles investimentos. E, para tanto, invoco aqui um parecer da própria Procuradoria da Fazenda Nacional, que é de 91. Esse parecer, ele vem confirmar, na época do Programa Nacional de Desestatização, a Procuradoria foi consultada se na troca de títulos, ações, naquele programa, haveria incidência do imposto de renda. E a Procuradoria vem e responde que ela confirma que aquela entrega de títulos não incide o imposto de renda sobre o ganho de capital só pela efetivação do leilão ou de celebração do contrato respectivo, com essa troca de ações. E confirma, está lá, ganho de capital tributável por ocasião da realização desse ganho pela alienação das ações adquiridas. Se tivesse o fisco aqui dizendo, olha, estou tributando o resultado da venda das ações,
Não, mas eu estou tributando aqui a troca de título por ações. E, para finalizar, doutor Marcelo, um minutinho, porque esse parecer ele veio posteriormente a ser confirmado em outro parecer da própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que sempre que posso, faço lembrar desse parecer, e vocês não deviam esquecer dele. Porque esse parecer, o procurador teve não só a coragem, mas teve o procurador o brilhantismo de enfrentar a matéria tecnicamente, e não com a roupagem de camisa da Fazenda ou camisa do contribuinte. Esse procurador, nesse parecer, eu transcrevo 2 itens aqui desse parecer publicado. Trata também de permuta de títulos. E nessa permuta diz lá, estou transcrevendo do parecer, o momento do fato gerador do imposto sobre a mais-valia é o da alienação do bem por um preço que ultrapassa a reposição do capital, realizando-se só neste momento o ganho de capital. Ora, como bem acentuou Pontes de Miranda, na troca há correspectividade sem preço. Na troca, permuta pura e simples, olha que construção, e do nosso sempre lembrado Pontes de Miranda, correspectividade sem preço. E porque os figurantes da relação jurídica não entram com dinheiro, consequentemente, não existe fato gerador do tributo. Poder-se-ia dizer, no caso de permuta, sem torna, que o momento da incidência seria deferido no tempo. E é o que se tem mesmo na permuta. A IN 107/88, no âmbito da permuta de imóveis, não é exatamente isso? E não precisou lei para baixar isso na normativa para dizer que na permuta tem que esperar alienar o bem permutado, o bem que eu recebi na permuta. Mas vejam o último item, que é a transcrição do parecer. O item seguinte, 21. Tá? Continua o procurador. Criar-se fictamente na permuta de bens um ganho de capital é violar o próprio patrimônio. A sua tributação configuraria, por conseguinte, imposto sobre a propriedade, e não sobre a renda e provento de qualquer natureza. Construção, ao meu ver, fidedigna ao ordenamento. Estou tributando o patrimônio, não estou tributando a renda. E diz mais, não existe lei mandando cobrar imposto na permuta de bens não onerosa. Ainda que existisse, tal diploma legal seria fulminado pelo vício insanável da inconstitucionalidade. Quem diz isso é o procurador da Fazenda Nacional. Por isso que eu os recomendo que sempre se lembrem desse parecer quando o tema é tributação de mais-valia sem estar presente essa mais-valia. Não é? Lúcida manifestação que merece ser sempre lembrada. Eu agradeço a todos, peço desculpa aí pelo avançado no tempo que me foi aqui concedido, e num tema desse eu fico aqui na mesa para ajudar a encerrar os trabalhos, mas o professor Edson estará à disposição para responder as perguntas. Muito obrigado.